Portanto, é gestora de projetos educativos da Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, trabalhando com a comunidade científica, escolar, familiar e empresarial e órgãos estatais. Participa no desenvolvimento de programas educativos há 10 anos e tem sido responsável pelos projetos Ciência Viva na área do oceano desde 2008. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Venho-vos falar do projeto Conhecer o Oceano que a Ciência Viva tem neste momento e que vai em linha com esta questão da literacia que aqui se discute hoje. Vou-vos fazer uma breve introdução da Ciência Viva, para quem não sabe. A Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, que teve início em 96, é uma associação privada sem fins lucrativos que junta entidades públicas e laboratórios de investigação. E logo aqui vem o nosso principal cunho de uma grande ligação à comunidade científica e daí tentarmos, no nosso papel, naquilo que nos é possível, tentarmos transportar a ciência para junto do público. O nosso papel, a nossa ação desenvolve-se em 3 grandes pilares. Uma tentativa de envolver cada vez mais o público na ciência e tecnologia, isto com campanhas públicas como seja, por exemplo, a Ciência Viva no verão. Queremos também um diálogo mais próximo entre a ciência e a sociedade. Temos também uma rede nacional de centros de ciência viva, neste momento são 20 pelo país, incluindo as ilhas. São plataformas para o desenvolvimento local e regional e são ponto de encontro entre cientistas, professores, decisores políticos e a comunidade em geral. O pavilhão de conhecimento é o nosso principal centro e a sede da própria Agência Ciência Viva. O nosso terceiro pilar, e aquele ao qual eu me dedico mais, ou tenta aumentar um pouco a ciência e a tecnologia na educação, portanto, esta parte mesmo nas escolas. E aqui o nosso papel é um bocadinho variado e, especificamente, o apoio a projetos educativos de ciência e tecnologia nas escolas divide-se não só nos próprios projetos que nós desenvolvemos em conjunto com a comunidade científica para aplicar nas próprias escolas ou mesmo em financiamentos que podemos dar a projetos de ciência e tecnologia. Temos algo muito famoso, os estágios científicos e tecnológicos em laboratórios de investigação para alunos do secundário fazerem estágios durante o verão e ficarem a conhecer verdadeiramente o que é fazer investigação em Portugal. E mais recentemente, em 2011, a Escola Ciência Viva teve início no pavilhão de conhecimento para alunos do primeiro ciclo passarem uma semana, alunos da região de Lisboa, passam uma semana inteira, em vez de estarem na escola, estão no pavilhão do conhecimento e estão completamente embebidos em ciência e têm a sua programação normal, mas um pouco mais direcionada para a ciência e tecnologia. Tem sempre, todas as semanas, existe um cientista que lhes vai falar. É interessante, porque sendo este o segundo ano, já temos meninos que estão a repetir e, portanto, podemos ir construindo com base nesta experiência repetida anualmente. Relativamente ao oceano, a Ciência Viva já tem uma história relativamente longa, desde basicamente do seu início de relação com os laboratórios de investigação e tentar levar a ciência que se faz para dentro da escola e para o público em geral. Especificamente na formação de professores temos vindo a desenvolver várias ações e tentamos, portanto, primeiro o ponto fulcral é que são desenvolvidas e ministradas por investigadores, claro que com a nossa ajuda, no sentido na comunicação ou mesmo na parte educacional de tentar ajustar ao currículo, que é aquilo que os professores de facto estão à procura. O formato tenta ser, parece que é um formato que funciona bem, portanto temos mantido. Uma parte mais, digamos, científica, em que os investigadores falam sobre as investigações que fazem, as ciências do mar. Uma parte mais prática, de planos de aula, de ações concretas que os professores poderão fazer com os seus alunos. Uma parte de trabalho de campo, vamos com os professores para a praia, vamos aprender mais. Mas também tentamos sempre que haja um contacto com o tecido empresarial local, porque fazemos não só em Lisboa, mas noutras regiões do país também.
Em relação à colaboração com as escolas, por causa do Ano Internacional da Biodiversidade, tivemos um projeto que teve bastante sucesso, Oceano, Biodiversidade e Saúde Humana, onde desenvolvemos atividades científicas para as escolas e teve muita adesão e trabalhámos 6 temas para cada um dos níveis, do segundo, do terceiro ciclo e do secundário. Foi bastante interessante porque temos temas como as algas da nossa alimentação e pôr os miúdos a fazerem pudim de algas, a frescura do pescado, em que tinham que perceber que um peixe que está há 2 semanas no frigorífico tem características completamente diferentes de um peixe que é comprado hoje, portanto eles tinham que ir fazer essas experiências. Falámos de poluição, em que eles tinham que ir fazer recolha dos microinvertebrados que encontravam no leito do rio, fazer a relação com a poluição. Tínhamos trabalhos laboratoriais de cerca de 2 meses para alunos do secundário sobre blooms de algas e de bacteriófagos, já temas bastante complexos, mas tentávamos decompor para que os alunos os pudessem trabalhar na sala de aula. Tudo isto é no sentido de trazer cada vez mais ciência para dentro da escola. E foi muito bem sucedido. Não só trabalhamos com a escola, mas também, por exemplo, com o Parlamento. Todos os anos temos um café de ciência no Parlamento. Em 2009 foi sobre a temática das ciências do mar. Portanto, trouxemos investigadores para falarem diretamente com os deputados e assim atualizá-los nos seus conhecimentos e para que eles pudessem tirar dúvidas. A nível de exposições, também é um trabalho que vamos desenvolvendo. Dos 20 centros de ciência viva do país, 4 deles são de temáticas relacionadas com o oceano e terminou no verão uma exposição O Mar é Fixe, no Pavilhão do Conhecimento, em que tínhamos a temática dos portos e do transporte marítimo. Claro que à volta de uma exposição desenvolvemos um imenso programa educativo, não só dirigido às escolas, mas também às famílias que nos visitam. Tínhamos visitas ao exterior, por exemplo, o navio oceanográfico Joyce Resolution, que esteve em Lisboa, visitas a cruzeiros, o Independence of the Sea, o maior que existe, que para aqui pelas nossas águas, e desenvolvemos também o que chamamos as tardes oceânicas, que eram fins de semana temáticos, foram 3, sobre recursos marinhos, navios e navegação, oceano profundo. E aqui tentamos trazer os stakeholders, a investigação mais importante que se faz nestes temas, de compô-la numa comunicação mais fácil e as famílias, uma vez que isto é de fim de semana, terem acesso e conhecerem mais, estarem completamente imbuídas deste espírito oceânico. Portanto, é muito interessante ver a interação que existe. Relativamente ao oceano, e tal como todas as outras temáticas que desenvolvemos na Ciência Viva, baseamos também muito em colaborações internacionais, especificamente esta desde 2003 que colaboramos, e em especial com entidades norte-americanas, como seja a NOAA ou outras mais ligadas à parte de educação. E isto teve um impacto e um alto-cano ao longo dos anos muito diversificado e atingimos o público em geral com o desenvolvimento de exposições, os professores com workshops, cursos de formação, ou mesmo os alunos com o desenvolvimento de vários concursos. Por exemplo, houve uma aluna, ao vencer um concurso, desceu ao canhão de Portimão. Portanto, é uma coisa alucinante num submarinozinho, mas é uma experiência para a vida. E assim se chegam a alunos que se calhar não chegávamos de outra maneira. Fruto desta colaboração internacional, foi-nos introduzido o projeto Ocean Literacy. Ocean Literacy, um projeto que se desenvolveu nos Estados Unidos e continua a desenvolver, mas que teve os seus, digamos, primeiros passos durante uma década inteira, de 2000 a 2010 aproximadamente. Mais de 100 instituições, tanto a nível científico como educativo, se reuniram num consenso do que seriam os conhecimentos essenciais para que qualquer pessoa soubesse o suficiente para falar sobre o mar, discutir sobre o mar e decidir sobre o mar. Porque uma coisa é eu até perceber, outra coisa é eu conseguir falar e eu conseguir decidir. São 3 níveis evolutivos e eles tentaram compilar isto. Um trabalho muito
demorado, mas aprofundado, e ao ter conhecimento deste trabalho achámos positivo e tentámos transportar para a nossa realidade. Daí nasce o Conhecer o Oceano. Conhecer o Oceano, e já agora aqui um pequeno parênteses, há bocadinho estava ali a comentar também. Estive recentemente numa conferência sobre a primeira conferência europeia da literacia do oceano na Europa, um bocadinho transportando esta experiência dos Estados Unidos para a Europa, e foi interessante de perceber que não fomos só nós, portugueses e em especial Ciência Viva, que tivemos dificuldade com a palavra literacia. Nós discutimos um pouco que nome iríamos dar a este projeto. Primeiro foi tradução imediata, literacia do oceano, mas de facto não ficava bem, não martelava bem e tivemos que mudar. Se calhar este também não foi o melhor nome. Eu pessoalmente não estou muito convencida com o nome só Conhecer o Oceano, porque às tantas ficou tão generalizado que não se percebe exatamente que estamos a falar de literacia de conceitos essenciais. De qualquer maneira, temos então aqui o projeto Conhecer o Oceano, cujo objetivo é estimular o envolvimento dos cidadãos nos temas do oceano, e foi feito com institutos de investigação em ciências do mar e em ciências de educação também. Tem vários conteúdos, especificamente atividades escolares sobre a temática do oceano. Fizemos uma integração curricular, existe informação sobre a investigação que se faz e tem também conteúdos educativos. Ora, traduzindo e adaptando os princípios e conceitos que os norte-americanos tinham, nós juntámos com esta equipa, com esta parceria, fizemos tradução, mas também adaptação, porque havia coisas como, por exemplo, os norte-americanos, um dos conceitos falavam especificamente sobre o El Niño. E chegámos à conclusão que, se calhar, sim senhora, o El Niño é muito importante de se saber, mas também temos questões no Atlântico Norte que são importantes saber. Portanto, fizemos algumas adaptações, apesar de não serem adaptações muito profundas. Muito resumidamente, estes 7 princípios são que o oceano é global e diverso e é apenas um oceano. Um dos pontos também muito martelado neste projeto é que é o oceano e não os oceanos. Claro que sim, para nos entendermos, falamos geograficamente, e estamos na Sociedade de Geografia, mas temos que o fazer. Falamos dos vários oceanos, mas é preciso que toda a gente entenda que todos eles são fluidos e que existe, no fundo, uma ligação e que ele é global e diverso. No segundo princípio, a ação do oceano, que o oceano exerce uma forte ação na dinâmica da Terra, influencia grandemente o clima, não se vê muito, aqui vê-se um bocadinho melhor, torna a Terra habitável, a vida nasceu no mar e dela ainda depende, suporta uma imensa biodiversidade, a nível de diversidade biológica, mas também de ecossistemas. Existe uma enorme influência na sociedade humana e da sociedade humana no oceano e que, aqui também virado para a MEPC, é grandemente desconhecido e inexplorado. Dentro de cada um destes princípios existem vários conceitos, com pormenores de conteúdos, são 43, mas isso tudo encontram online a informação. Relativamente às escolas, um pouco à semelhança dos Estados Unidos, tínhamos alguns problemas parecidos, apesar de diferentes. Concluímos que o conteúdo sobre a temática dos oceanos na escola, o conteúdo é disperso por várias disciplinas, como terá provavelmente de ser, mas não se encontra concentrado. Por exemplo, nos Estados Unidos existem disciplinas de oceanografia e aqui está concentrado, o nosso está disperso. Existe uma clara falta de trabalho prático e basicamente não existe referência à investigação atual. Daí então que nos propusemos fazer uma carta de navegação desde o pré-escolar ao secundário, elencando onde se poderiam trabalhar estes princípios e conceitos. Portanto, fez-se uma equipa de especialistas em ciências da educação, fez uma identificação da literacia do oceano,
não só nas metas de aprendizagem, como nos próprios currículos. Portanto, uma identificação de onde está, onde se vê lá, o oceano, qualquer coisa, mas também onde poderia ser explorado. Por exemplo, se fala de simbiose, não se precisa necessariamente falar de uma simbiose terrestre, pode-se falar de uma simbiose marinha. Portanto, aqui é onde se encontra este cruzamento. Em 2011 trabalhámos principalmente as ciências mais duras, chamemos, biologia, física, ciências naturais. Viu-se claramente que havia aqui uma falta da geografia e da história, porque tem um grande conteúdo de oceano no currículo escolar. Em 2012 já temos este trabalho feito, estamos neste momento a fazer a edição do novo folheto e a introduzir a informação online, porque o trabalho já está a terminar também esse elencar de onde se encontram. Portanto, isto online, toda esta informação está, sabendo qual é o nível de ensino que pretendem explorar, ou qual é que é o princípio que pretendem explorar. Portanto, existe um cruzamento de onde é possível ligar um e outro. Online, temos recursos educativos para concretizar estas propostas. Ainda não são muitos, é um trabalho contínuo de classificação em onde é que calha dentro destes princípios e onde é que calha dentro do currículo, mas os professores têm propostas e podem ser planos de aula, podem ser vídeos, podem ser imagens. Acrescentámos agora, falta classificar, mas acrescentámos também o kit do mar por ser um recurso tão interessante e valioso para os professores. Para o futuro, é continuar a classificar e deixar acessíveis online estes recursos educativos, e trabalhar na mobilização e disseminação deste projeto. Portanto, levá-lo a cada vez mais pessoas, às escolas, aos professores, à sociedade em geral. Portanto, para professores e alunos em formação, em idas às escolas, para os alunos em concursos e projetos que se possam desenvolver, para o público em geral em eventos nacionais e internacionais, como seja, por exemplo, a Volvo Ocean Race, a Tall Ships Race, ou para stakeholders também. Tivemos, por exemplo, em Lisboa, com a estratégia, agora está a dar uma branca, desculpa, a estratégia para o Atlântico, onde estivemos também a representar e a mostrar aos stakeholders este nosso projeto. Já teve início este ano e vai ter uma fase muito pública em 2013, o projeto C4 Society. C4 Society é um projeto do 7º Programa Quadro, com mais de 20 parceiros internacionais, e é um MML, portanto um Mobilization and Mutual Learning Action Plan, portanto mobilização e aprendizagem mútua. E aqui vamos ter, a Ciência Viva é a responsável em Portugal pela consulta pública e, portanto, à sociedade em geral, aos alunos em especial, jovens e também aos stakeholders, e as temáticas que serão trabalhadas em Portugal vão ser o turismo e o transporte marítimo. Portanto, este projeto elenca 6 temáticas que são trabalhadas nos vários países, vai-se fazer uma consulta nos vários países, comparando, vai-se definir quais são as atividades que depois se vão trabalhar. Portanto, vamos tentar perceber quais são as preocupações, as ambições, os anseios que o nosso público tem relativamente a estes e aos outros temas também. Para isso, claramente que irão ouvir falar de mim brevemente nos próximos e-mails, provavelmente, porque este vai ter uma grande força em 2013. E é só. Obrigada!